Fala, Fogão! Depois do Botafogo entrar com um processo de execução provisória em relação ao caso do Ilharão, para poder garantir o recebimento de cerca de 7 milhões de reais a que tem direito, pode ser agora que o Glorioso sequer veja a cor desse dinheiro. Não porque o jogador não vai efetuar o pagamento, está definido na justiça que ele realmente tem que pagar o Botafogo, mas sim porque teve um desdobramento com uma terceira parte interessada que pode acabar recebendo esse valor no lugar do Botafogo. Eu vou comentar já esse caso para você. Outro ponto que eu quero destacar é que o Gerson Canhotinha de Ouro, ele disse que o Botafogo teve uma mudança positiva com o Barroca à frente da equipe. Destacou que o Botafogo poderia ter vencido o Internacional, já que teve fases do jogo em que esteve melhor do que o Inter, porém o resultado de empate seria justo, não fosse naturalmente a bobagem feita pelo Kevin. Quero destacar também que o Curitiba, próximo adversário do Botafogo, demitiu seu treinador Rodrigo Santana. Ele sai do Coxa com 11% de aproveitamento. Foram 6 partidas com 2 empates e 4 derrotas. Curitiba, nesse momento, portanto, está sendo comandado pelo auxiliar técnico Pachequinho. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês foram as palavras do Gerson em relação a esse retorno do Barroca à equipe do Botafogo. Ele que chegou ao time do Botafogo de uma maneira diferente, dizendo que o time foi outro com o Barroca ali no comando da equipe e que naturalmente, por conta da exibição que fez, teria sido super natural se o Botafogo tivesse saído dessa partida pelo menos com um empate. Reconhece que o time do Botafogo está no sufoco, mas com o Barroca, na visão do Gerson, o time anda de uma maneira diferente. A gente obviamente tem que reconhecer que nesse jogo contra o Internacional, o time foi mais organizado, teve uma postura completamente diferente daquela que apresentou diante da equipe do São Paulo, não tinha como repetir, naturalmente, aquela exibição ridícula contra o São Paulo, onde não teve alma, não teve atitude, não teve postura, enfim, realmente um time entregue naquela partida no Morumbi. Já no Beira-Rio, não. A gente viu realmente um time do Botafogo mais organizado, buscando manter essa posse da bola em boa parte da partida. Quando o time do Inter ficou com a posse da bola, baixando as suas linhas de marcação aqui, justamente para reduzir os espaços. E de fato, o Botafogo poderia ter saído pelo menos com o empate desse jogo. O Gerson, que inclusive também falou que o Botafogo poderia ter vencido, já que em algumas fases da partida foi melhor do que o Internacional. O time do Internacional, segundo o Gerson, é melhor do que o do Botafogo, todos nós sabemos disso, e naturalmente o Canhotinha de Ouro também reconhece isso, mas disse que nessa partida o Botafogo não esteve mal conforme já esteve em outros momentos, e exatamente por isso o Botafogo poderia pelo menos ter conseguido um empate. A gente sabe que a partida contra o Internacional se desenrolou de uma maneira diferente daquilo que a gente vinha vendo. Não significa dizer que daqui pra frente o Botafogo tem um caminho tranquilo, muito pelo contrário. Estamos extremamente pressionados, precisamos vencer partidas em sequência, aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer nesse Campeonato Brasileiro, mas é o único fio de esperança caso o Botafogo queira alimentar alguma possibilidade de permanecer na Série A em 2021. Foram palavras interessantes do Gerson, todo mundo sabe que o Gerson entende de futebol, foi um craque de bola, e ele viu o Botafogo diferente com o Eduardo Barroca. Que a gente possa ver uma evolução a cada partida com o Barroca no comando, e que naturalmente os resultados comecem a acontecer. Isso é extremamente fundamental. E por falar em necessidade de resultado, vale destacar aqui o momento também conturbado no Curitiba, próximo adversário do Botafogo. A partida vai ser disputada no Couto Pereira pela 26ª rodada, e o Curitiba, depois dessa 25ª rodada, demitiu o Rodrigo Santana, que estava 6 jogos no comando da equipe. Foram 11% de aproveitamento apenas, 6 partidas com 2 empates e 4 derrotas. Nesse momento, quem assume a equipe interinamente é o Pachequinho, mas pode ser que o Curitiba feche com o Moza, técnico do CSA, que está na Série B fazendo boa campanha. Fato é o seguinte, nesse momento, quem está à frente da equipe é o interino, é o auxiliar técnico, Pachequinho. Ou seja, o Botafogo vai pegar uma equipe que também está extremamente pressionada, que precisa vencer da mesma forma que o Botafogo precisa, e isso naturalmente torna esse confronto pela 26ª rodada decisivo para as duas equipes. Eu me arrisco a dizer que se o Botafogo não vencer a equipe do Curitiba, a gente pode decretar o rebaixamento da equipe alvinegra, infelizmente. Porque se a gente não consegue vencer nem outra equipe que está tão na lama quanto o Botafogo, que dirá os outros times que estão numa fase completamente diferente na competição. Então é extremamente importante que a gente realmente consiga apresentar uma evolução nessa próxima partida. Se a gente conseguiu ser organizado contra o Internacional,
que a gente consiga ser organizado contra o Curitiba, porém mais incisivo no campo de ataque. Esse é sempre um aspecto muito importante a ser destacado, porque o Botafogo nesse momento, além de parar de falhar na defesa, precisa ser mais incisivo lá no ataque. Não dá pra gente só ficar com a posse da bola e não conseguir agredir os nossos adversários. Então é super importante que o Barroca aproveite de fato essa semana cheia para trabalhar, que possa fazer a equipe evoluir na fase defensiva, que seja mais incisivo na fase ofensiva, porque não adianta só nesse momento o Botafogo manter a posse da bola. É absolutamente fundamental que a gente tenha a bola, mas que a gente construa as jogadas. Que a gente pise na área do adversário, que tenha coragem para arriscar uma enfiada de bola, um lançamento, mesmo que erre, que tente. Porque só dessa maneira o Botafogo vai ter a possibilidade de fazer os gols que são necessários para que a gente conquiste a vitória e, por consequência, os 3 pontos. Falando agora a respeito do caso do Ilharão, o que a gente tem nesse momento é o seguinte: o Botafogo ele já ganhou essa causa. O jogador vai ter que pagar o Botafogo. Porém, por conta da pandemia, esse processo ficou lá no TST. E a gente tem que esperar o retorno desse processo para ser considerado trânsito em julgado. Dessa maneira, o Botafogo vai de fato poder receber o que tem direito. O que acontece nesse momento é: o Botafogo entrou com um processo de execução provisória, justamente para poder garantir o recebimento desses cerca de 7 milhões de reais. O Ilharão, inclusive, corre o risco de ver os seus bens serem penhorados para poder garantir o pagamento ao Botafogo. Só que agora o que acontece é: o Oswaldo de Oliveira entrou nessa ação como uma terceira parte interessada, justamente porque o Botafogo deve ao Oswaldo de Oliveira cerca de 6 milhões e meio de reais. Ele que já tinha pedido uma penhora no Botafogo em 2018, na ocasião, inclusive, essa penhora foi em cima da venda do Matheus Fernandes, onde o Botafogo tinha direito a receber 6 milhões e 400 mil reais. Foi concedida essa penhora, mas o Botafogo entrou com um recurso. E isso, naturalmente, impediu esse pagamento do treinador. Só que agora, os advogados do Oswaldo de Oliveira entraram com esse pedido para ser uma terceira parte interessada nesse caso do Ilharão. E como o Botafogo tem a receber cerca de 7 milhões de reais, é bem provável que o Botafogo sequer veja a cor desse dinheiro. Agora, é aquela história: o Botafogo deve o treinador, não tem como negar isso, isso é um fato. Ele deve, o treinador tem uma dívida trabalhista com o Oswaldo de Oliveira. É mais um credor do clube. Se esse dinheiro do Ilharão, que viria para o Botafogo nesse momento, puder ser usado para pagar um credor, é uma dívida a menos, não tem como a gente negar. Claro que seria lindo e maravilhoso o Botafogo ter nos seus cofres 7 milhões de reais nesse momento, ajudaria pra caramba, mas não tem como a gente negar que os credores têm que receber. Se você deve, tem que pagar. E o Botafogo deve muito. Logicamente, por conta disso, a gente tem sempre uma série de penhoras, uma série de ações na justiça pedindo para bloquear as contas do Botafogo, pedindo para penhorar parte de receita de bilheteria, de venda de jogador e tudo mais que a gente sabe. O Oswaldo de Oliveira tá no direito dele. Não dá pra gente aqui falar que o Oswaldo de Oliveira tá sendo mercenário, tá querendo prejudicar o Botafogo, não. Quem deve, tem que pagar. E o Botafogo deve o treinador. Isso é um fato, não dá pra ninguém negar. Enfim, que a justiça decida o que vai ser feito, se de fato o Oswaldo de Oliveira vai receber essa grana do Arão, se não, tudo agora depende da justiça. Vamos ver o que vai ser decidido. O fato é que o Botafogo realmente pode não ver a cor desse processo envolvendo o Ilharão por conta daquela saída conturbada que ele teve lá em 2015. Só uma última observação: o crédito por essa notícia em relação ao caso do Ilharão e o Oswaldo de Oliveira entrando como uma terceira parte vai para os jornalistas Matheus Mandi e para o Thiago Franklin, do canal do TF. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito da opinião do Gerson Canhotinha de Ouro em relação a essa mudança positiva com o Barroca à frente da equipe? O que você pensa também sobre a situação da demissão do treinador do Curitiba antes dessa partida contra o Botafogo? E sobre esse caso do Ilharão? A gente realmente pode não ver a cor desse dinheiro, mas seria um credor sendo pago, menos uma dívida para o Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.